Deus, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Vamos pegar a Bíblia Sagrada. Gálatas capítulo 2. Carta aos Gálatas, no capítulo de número 2. A nossa primeira leitura, eu vou fazer ela extensa, tá? Eu vou ler o capítulo 2 inteiro. Ele tem aí 21 versículos. Parece muito, mas a gente lê ele rapidinho. E esses 21 versículos eu vou dividir eles em 6 partes, para a gente falar sobre a exposição desse capítulo. Lembrando, né? O pastor Márcio no domingo passado pregou o capítulo 1. Vou fazer um resumo do assunto do capítulo 1, para a gente então introduzir o capítulo 2 e todos entenderem o que a gente vai falar, tá? Gálatas, capítulo de número 2, vamos ler a partir do versículo de número 1. O texto diz assim: me estava confiado como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andava bem, e diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios, e não como o judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Diga glória a Deus. Deixa eu frisar com você o versículo de número 21 aqui, tá? Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Talvez em alguma tradução aí está morreu de balde, significa em vão, significa à toa, tá? Deus, obrigado por nos permitir estarmos reunidos nessa manhã de domingo, para mais uma vez podermos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Eu tenho certeza absoluta, porque assim é comigo também. Nós não saímos das nossas casas, alguns de perto, alguns de longe, alguns de muito longe, para passar o nosso domingo pela manhã apenas. Nós queremos Te conhecer mais, queremos aprender mais de Ti, queremos ouvir a Tua voz e a cada dia, a cada minuto, se converter mais ao Senhor.
Então que nessa manhã de domingo que o Senhor preparou que estivéssemos aqui, fala conosco através da sua palavra, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para fazer a obra em nosso coração, que ele venha convencer cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo, e que se houver conversões neste lugar, não seja pela emoção da mensagem, não seja pela persuasão do ministro, mas que seja uma obra direta do teu Espírito Santo. E que cada pessoa que entrou aqui querendo, meu Deus, se fortalecer, que essa pessoa se fortaleça, se renove no Senhor, pelo poder da tua palavra, que é poderosa para salvar as nossas almas, em nome de Jesus, amém. A igreja diga amém. Amém. Pode sentar, por gentileza, você pode aplaudir Jesus se você quiser, honre a Ele, dando glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Bom, a carta aos Gálatas, aí eu vou falar um panorama geral aqui, para a gente entrar no assunto. Ela tem um tema central, e você vai encontrar isso do capítulo 1 ao capítulo 6. E qual que é o tema central da carta aos Gálatas? A justificação somente pela fé, sem as obras da lei. Esse é o tema da carta, esse foi o intuito, o título da carta de Paulo. E qual que era o contexto? Imagino que você ouviu isso, mas vamos relembrar aqui. A igreja da Galácia foi uma das primeiras fundadas por Paulo. Só que conforme a igreja ela foi crescendo em vários cantos ali do mundo, a igreja não era subdividida, vamos assim dizer, como ela é hoje. Ou seja, não haviam várias denominações diferentes. Havia apenas uma igreja, e aqui é só um parênteses para você entender, que ela foi chamada durante muito tempo de católica. Porque o católico, a palavra católica significa universal, ou seja, era uma única igreja. Só que havia lideranças em Jerusalém, que eram os 11 apóstolos, e depois o 12º, que foi Matias, que substituiu o Judas. Só que em contrapartida, enquanto esses 12 estavam ali, localizados em Jerusalém, a caminho de Damasco, um homem chamado Saulo, ele se converte. E quando o Saulo se converte, ele não corre para Jerusalém, ele vai para a Arábia, ele fica 3 anos na Arábia, ele vai para Jerusalém, depois ele volta de novo para aquela região, e ele só vai retornar a Jerusalém 14 anos depois. Tanto que nós lemos aqui, que ele faz questão de dizer que ele não viu todos os apóstolos. Ele viu Tiago, que já nem era o apóstolo mais, porque o Tiago, apóstolo aqui, que era o irmão de João, já tinha morrido ao fio da espada. A gente vê isso lá em Atos capítulo 5. Esse aqui já é o meio irmão de Jesus, quem escreveu a carta, que não era um dos 12, porém, conforme ele se converteu, ele foi inserido também como um desses 12, João e Pedro. E quando ele vai, 14 anos depois de Jerusalém, ele vai para fazer o quê? Ele vai contar para esses homens, que eram considerados colunas, o evangelho que ele estava pregando. E ele faz questão de falar no versículo aqui de número 4, que ele leva com ele Tito, que era grego, se converteu ao evangelho, e Tito não foi, e provavelmente não seria circuncidado. E o que ele está contando aqui é que nenhum desses homens, que eram colunas, liderança da igreja, disseram que Tito deveria circuncidar. Nenhum deles, por isso que Paulo vai dizer aqui, eu achei que eles eram, mas eu percebi que eles não me acrescentaram nada. Não é que Paulo está diminuindo aqueles homens, está dizendo o seguinte: quando eu disse a eles o evangelho que eu estava pregando, eles não me acrescentaram, muito pelo contrário, eles estenderam as mãos dizendo, pregamos o mesmo evangelho. Só que eles enxergaram que Paulo havia sido enviado para quem não era judeu, e eles para quem era judeu. Só que, apesar de cada um ser enviado para lugares e povos de culturas diferentes, o evangelho que eles pregavam era o mesmo. Por isso que você que estava aqui domingo passado, ouviu no capítulo de número 1, Paulo dizendo no versículo 6, que se até um anjo do céu pregar um outro evangelho, diferente do que eu estou pregando, é anátema. E aqui o anátema não é o outro evangelho, é quem está
pregando um outro evangelho, que significa que todo aquele que prega um evangelho diferente desse evangelho que Paulo pregou é um homem maldito. Então, quando Paulo ele chega com esses homens, ele começa a contar essa história aqui, que ele está defendendo o seu apostolado e a sua doutrina. Por quê? Porque conforme o tempo foi passando, começaram alguns judeus se entrarem no meio da liberdade dos gentios, você vai entender onde eu vou chegar, dizendo o seguinte: nós realmente acreditamos que a salvação é por fé em Jesus, mas é um absurdo, mas é o que eles pregavam naquela época, esses falsos irmãos. Eles diziam que a fé em Jesus não era suficiente. Então você tem que crer em Jesus como Senhor e Salvador, tem que crer que Ele morreu pelos seus pecados, tem que crer que ao terceiro dia Ele ressuscitou, mas vocês também precisam praticar a lei. E aí a gente tem que parar e pensar que a lei do tempo de Jesus, do tempo de Paulo, não era a mesma lei do tempo de Moisés. Por mais que eles liam o mesmo livro, mas eles tinham ali interpretação diferente. Por quê? Porque quando eles são levados à Babilônia, quando tem o exílio da Babilônia, Israel, ou melhor, Israel já nem existia, mas Jerusalém, ela é quase rasgada do mapa. Esses homens ficam 70 anos na Babilônia. Eles vão subindo aos poucos, não tinha templo. Aí eles constroem um templo, depois esse templo cai de novo. Então eles aprenderam a cultuar a Deus através da lei. Então nessa época, ou um pouquinho antes, nessa época já tinha, eles já não ofereciam mais sacrifícios. Por quê, pastor? Porque não tinha templo. Então o sacrifício havia cessado, porque não havia templo para sacrificar. Então eles entendiam que a lei era nada mais, nada menos do que, vou falar 3 coisas aqui para você entender. Primeiro, circuncidar. Segundo, guardar o sábado. E terceiro, uma dieta judaica. Então, para eles, para esse povo aqui, tá? Depois eu vou chegar na lei de Moisés lá. Para esse povo aqui, cumprir a lei era circuncidar, guardar o sábado e não comer nada impuro, nada imundo. Isso continha não comer com nenhum que não fosse judeu, gentil. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então esses homens começaram a se intrometer no meio dos gentios convertidos, dizendo: legal, vocês conheceram Jesus, mas vocês não estão salvos ainda. Mas como assim? Paulo falou que somos salvos pela fé. Que Paulo? O Paulo, ele nem conhece os 12. Paulo não andou com Jesus. O Paulo pegou o evangelho deles e começou a mudar aqui. Então Paulo escreve a carta aos Gálatas dizendo: gente, imagino que você leu isso aqui também, eu estou impressionado que tão depressa vocês estão saindo do Espírito para andar na carne e estão ouvindo essas pessoas aí. Porque se qualquer pessoa pregar um evangelho diferente do meu, esse evangelho é anátema. Então Paulo está defendendo que, apesar dele não ter andado com Jesus enquanto Jesus estava vivo, apesar de não ser um dos 12, o evangelho que Paulo pregava não era o evangelho segundo homens, mas um evangelho que foi de revelação total do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele vem aqui no capítulo 2, 14 anos passados, ele vai te dar uma data cronológica aqui dizendo: eu fui a Jerusalém. Está contando para os Gálatas, lembra disso? Eu levei Tito. Lá em Jerusalém, ninguém mandou ele circuncidar. Eu expus o que eu pregava, ninguém me retrucou, muito pelo contrário, disseram: estamos de acordo. Só que acordamos que eu iria para um povo, eles iriam para outro povo, mas o evangelho que pregávamos era o mesmo. Depois eu repreendi Pedro, olha o que ele está contando, porque Pedro foi um hipócrita, porque ele estava lá em Antioquia, onde eu era o pastor, comendo e bebendo com gentios, mas quando ele viu que chegou judeu, ele, deixa eu me afastar daqui. Pedro foi um hipócrita ao ponto de negar a verdade do próprio evangelho. Então Paulo está fazendo aqui uma defesa do seu apostolado e fazendo também uma defesa da doutrina que ele havia pregado. Esse aqui é o contexto dessa carta. E para a gente entender essa carta melhor, eu dividi ela em 6 partes, que agora eu vou destrinchar com você. Primeira parte, a unidade do verdadeiro evangelho. Segunda parte, quando a prática nega o evangelho que se prega. Terceiro, justificação pela fé somente. Quarto,
morrer para a lei, viver para Deus. Quinto, união com Cristo. E sexto, a suficiência da cruz. Eu vou dividir isso aqui em 6 partes. Parece que vai ser extenso, mas não vai, tá? Porque boa parte já entreguei para você aqui, justamente para adiantar. Então vamos dividir aqui primeiro do versículo 1 até o versículo de número 10, aonde o Paulo está fazendo a sua defesa dizendo: não precisa circuncidar, não precisa praticar as obras da lei. E quando eu olho essa carta, principalmente agora o capítulo 2, tá, gente? Agora eu quero a atenção de vocês, que agora é a mensagem em si, não é mais história nem contexto. Eu sempre, quando eu leio as cartas de Paulo, assim como nós pregamos Tiago aqui, eu vou lendo a carta, e não tem como, né? O tempo que eu vivo é esse aqui. Eu vou historicamente buscar como era aquele tempo para entender porque que ele escreveu. Mas as cartas de Paulo, como toda a Bíblia, vamos dizer assim, ela é atual. Ele está escrevendo uma carta 57 anos depois de Cristo, mas parece que ele está escrevendo para a igreja de hoje. Essa carta de Gálatas, ela deveria ser apenas lida pelas igrejas. E se de verdade, se as igrejas lessem essas cartas com honestidade, ou das duas uma, ou elas parariam com muitas práticas, ou elas fechariam as portas, ou diriam: realmente não somos uma igreja reformada, não somos uma igreja de Cristo. Porque muitas práticas de muitas igrejas são condenadas por Gálatas. Então eu vou te dar alguns exemplos para você entender. Hoje em dia, e não é muito incomum de ver, boa parte das igrejas, elas têm judaizado o seu povo. Então, por exemplo, hoje você encontra igreja, pregador, pastor, seja lá quem for o cara, ele está usando um quepá na cabeça como se ele fosse um judeu. Ele tem, às vezes, no púlpito da igreja, uma arca da aliança. Ele tem menorá espalhada pela igreja. Ele tem práticas de judaísmo, como guardar o sábado, por exemplo. E ele diz tão somente que Jesus veio para nos salvar, e essa é a pregação, tá? Estou sendo bem resumido. Porém, nós precisamos, além de Jesus, guardar a lei. Então, por exemplo, eu sei que a gente está indo para o YouTube agora, mas vamos lá. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Igreja que não deveria ser chamada igreja, adventista do 7º dia. Não é igreja. Por quê? Porque além de Cristo, está escrito no documento deles que para ser salvo é necessário guardar também o sábado. Então, o que essa igreja está fazendo? Que para quem não sabe não era assim. Ela está dizendo o seguinte: Cristo morreu, legal, mas a morte dele não é suficiente. Tem locais que não é o sábado. Tem locais, tem igrejas que é a comida. Não pode comer carne de porco, não pode comer isso. A única coisa que o Novo Testamento, eu demorei para entender, proíbe de fato de comer. Existe uma proibição de fato, tá? Isso você encontra em Atos capítulo de número 15, que foi o primeiro concílio da igreja. Foi justamente o evento que Paulo está narrando aqui, quando ele subiu lá para Jerusalém. A única coisa que a Bíblia proíbe comer é alimento com sangue. Isso tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Isso é proibido. Pastor, eu gosto daquele sarapatel com sangue. Eu também gostei a vida toda, mas hoje eu não como mais porque é pecado. A Bíblia proíbe de fato isso. Isso é um ponto que a gente tem que deixar muito claro. Porém, todavia, entretanto, o sábado, a arca da aliança, a menorá, uma dieta judaica, isso não é necessário para nós. Circuncidar, eu até brinco, um dia eu estava num debate, eu não gosto de debate, mas não me procure para debate, com um judeu messiânico, que o Brasil está cheio de judeu messiânico. O cara nasceu aqui em Carapicuíba, mas ele disse que da história dele ele é judeu. E nada contra Carapicuíba, meu filho nasceu lá. Mas só para você entender. Aí é judeu, guarda sábado, põe quepá, usa negócio preso aqui, negócio amarrado aqui. E eu sempre pergunto para todo judeu messiânico: e circuncidar não vai? Mas é circuncidar como eles faziam. Pedra quente,
Agora hoje o cara não circuncida e quando ele vai, ele faz cirurgia, com anestesia. Ele não é judeu e ainda é de Araque. Tem uns que são mais loucos ainda, que circuncidam, mas eu falo, meu Deus do céu, esse cara, gente, uma pessoa que vai lá e faz a circuncisão, eu vou ser sincero no que eu vou te falar, esse cara, ele crucificou a Cristo de novo. Hebreus 10 fala que quem crucifica o Filho do Homem de novo, é impossível que ele volte de novo, ele está perdido. Mas por quê? Porque isso tem entrado nas igrejas. Você já viu igreja que tem gente tocando chofar? Você já viu aqueles pastores? A gente tem templo de Salomão. Tudo isso que se esses homens leem Gálatas, eles precisam fechar as portas. Porque é o que Paulo está condenando. Paulo está dizendo para eles, eu vou rapidinho ler o capítulo 1 com você aí de Gálatas, por favor. Não vou voltar na pregação de domingo passado, é só para a gente deixar a memória fresca aqui. Versículo 6. Vamos lá. Gálatas 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa, olha o texto, passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro. Então o que Paulo está dizendo? Se tem que crer em Jesus e guardar o sábado, isso é um outro evangelho. Se tem que salvar, se tem que buscar Jesus, crer em Jesus e circuncidar, isso é outro evangelho. Se tem que crer em Jesus e guardar a lei, isso é outro evangelho. E Paulo está dizendo, eu estou impressionado que vocês tão depressa deixaram essa graça. Por isso que eu frisei com você o versículo 21, nós não anulamos a graça. Nós nos mantemos na graça. Então, aonde nós queremos chegar aqui no contexto? O que Paulo está dizendo para eles? Gente, Jesus é suficiente. A fé em Cristo é suficiente. Porque se a fé em Cristo não for suficiente, logo ele morreu em vão. E isso nós trazemos não só para a igreja judaizantes, mas tem igrejas que você sela, isso eu acho um absurdo, mas vamos lá. Você sela a palavra com uma oferta. A palavra de Deus tem poder, mas para ela ter mais poder ainda, está selando com uma oferta. Ou seja, é suficiente? Não. É bom, mas eu também tenho que fazer tal coisa. Deixemos uma coisa muito clara aqui. Você acredita em nome de Jesus que o Senhor nos salvou dos nossos pecados? Quem crê, diga glória a Deus. Vou te fazer uma pergunta sincera e honesta. O que você fez para Ele te salvar? De verdade. Nada. E não tem nada que você faça, meu irmão. Pastor, mas eu tenho que fazer a minha parte. Qual que é a tua parte? A gente sempre fala isso. Eu tenho que fazer. Tem um texto que é de um livro apócrifo, que só a Igreja Católica tem, que a gente usa como se fosse nossa. Que fala assim, faz a tua, é literal assim, faz a tua parte e eu te ajudarei. Isso é um livro apócrifo da Igreja Católica que nós usamos. Como se nós temos uma parte e Deus faz a outra parte, sendo que Deus já fez tudo. Ele veio em carne, não pecou, morreu, ressuscitou e nos redimiu com o seu sangue. O que mais que eu posso fazer? É crer. Porque a salvação é somente pela fé e nada mais. Só que nós temos um ar judeu dentro da igreja. Por quê, pastor? Porque nós sempre queremos acrescentar um pouco mais. Então, se a gente vê alguém que não faz ou não pratica o que nós praticamos, a gente chega a dizer, eu não sei como essa pessoa é crente. Porque ela não faz isso, ela não faz isso, ela não faz isso. Indiretamente, nós estamos dizendo o quê? Ela diz que crê em Jesus, mas não faz isso. Estamos acrescentando obras, aquilo que Paulo está dizendo que não tem que acrescentar absolutamente nada. Segundo, tem muitas pessoas que dizem que
eu fui salvo porque eu criei. E aqui a gente entra num debate de 1 a 2 horas. É um dos que eu mais gosto. Você só creu porque Deus quis que você cresce. Para com esse negócio que você escolheu acreditar. Para com isso. Para, em nome do Senhor, com esse negócio que você aceitou Jesus. Não, porque eu aceitei. Não, você não aceitou Jesus. Jesus te aceitou. Jesus te chamou. Jesus enviou o Espírito que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Não tem mérito. Então, pastor, mas eu levantei a mão. Eu fui lá na frente. Eu aceitei. Não, você foi convencido por Ele a fazer. A graça te alcançou. A gente quer encontrar mérito no que não tem mérito. Por que eu digo isso e afirmo? Porque a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos pecados. Escuta muito isso, é muito sério. Quando eu ouço gente falando assim, eu aceitei Jesus porque Deus falou comigo e eu ouvi, porque eu quis receber Ele, eu quis andar com Ele. Eu sempre vou dizer isso. Gente, algum homem morto, um ser humano morto, ele consegue ouvir alguém? Ele consegue reagir? Só tem um jeito de um morto ouvir e reagir. Se ele ressuscitar. Concordam comigo? Pois bem, estávamos todos nós mortos em nossos pecados. Podíamos ouvir? Podíamos reagir? Qual a única chance? Alguém nos... Então, se você ouviu, se você reagiu, é porque Ele foi lá e te ressuscitou. Aí hoje nós queremos dizer que, além de crer, temos que fazer outras coisas. Quem entende o que eu estou dizendo aqui? Vou além. Quem está entendendo de verdade? Eu vou além. Algumas judaizam, outras acrescentam ofertas, outras acrescentam jejuns que nem os líderes praticam. Alguns outros colocam dízimo como algo importante para a salvação, dizendo que, você já deve ter escutado isso por aí, que se alguém não é dizimista é ladrão, e um ladrão não pode entrar no reino de Deus. Então, está dizendo o seguinte, Jesus morreu por você, te lavou dos seus pecados, mas se você não for dizimista, não adiantou nada de ter morrido por você. É basicamente isso. Só que tem um outro ponto também. Tem um texto em Lucas que o Senhor vai dizer que ninguém consegue acompanhar o contexto, então usa da forma que quiser, aquele que lança a mão do arado e olhar para trás não é digno do reino. Então aqui vem um terceiro ponto. Tem igrejas que usam isso hoje dizendo o seguinte, você crê em Jesus, você é salvo em Jesus, você faz a obra de Jesus, e se você deixar de fazer a obra, você vai para o inferno. Então a gente vê um monte de gente desesperada para fazer alguma coisa na igreja com medo de ir para o inferno. Isso está condicionando a salvação da pessoa com uma obra que na época de Jesus nem existia. A graça é suficiente. Nada tira a tua salvação se você estiver em Cristo Jesus. Nada, ninguém. Tua roupa não vai mudar a tua salvação. Pastor, então pode vestir como quiser? Não. Existe um bom senso. Temos um espelho em casa. Sabe, nós não vamos vir à igreja como se estivéssemos em um carnaval, por exemplo. Isso é bom senso. Isso é saber que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso é uma mulher casada saber que o corpo dela pertence ao marido e vice-versa. Isso é uma moça solteira saber que o corpo dela, enquanto não se casa, é do Senhor. Tem que ter modéstia. Agora, se ela vai usar vestido ou calça, é outra história. Consegue entender o que eu estou dizendo? Agora, se o camarada vai usar uma calça ou uma bermuda, é outra coisa. Ou se ele vai usar as pulabretes que nós usamos hoje. Não importa. É modéstia. Não é que nós estamos isentos de regras. Nós temos o bom senso e temos o Espírito Santo. O que eu estou dizendo é que não é Cristo mais alguma coisa. É Cristo e ponto. Não é Cristo e sábado, não é Cristo e lei, não é Cristo e dieta, não é Cristo e obra, não é Cristo e evangelismo, não é Cristo e cantoria, é Cristo e ponto. Ele é suficiente.
Então Paulo está defendendo isso. Gente, Tito está aqui. Há 14 anos eu fui em Jerusalém, ninguém mandou ele circuncidar. E ainda que mandasse eu não faria, porque vocês estão querendo espiar a nossa liberdade em Cristo. Vocês querem nos aprisionar em regras que nem vocês praticam. Então Pedro, João e Tiago estendem a mão para Paulo e diz: o nosso evangelho é o mesmo. Então a grande questão aqui não são as denominações que tem por aí, tem várias, deveria ter mesmo, eu acho. Nós vivemos num mundo completamente diferente. O problema aqui não é o tanto de denominação, é o evangelho que cada uma prega o que dá na cabeça. Esse é o problema. Todo mundo tem uma revelação. Todo mundo diz: eu tive um sonho, pá, eu fui no monte, pá, eu estava dormindo, e todo mundo tem uma revelação diferente. Provavelmente, bem possível, essa é a nossa ideia de pregar expositivamente, cara. A gente só está pregando o que está escrito. Porque essa aqui é a nossa revelação. Então, você consegue entender como é muito sério isso aqui? E nós estamos nessa. Então, quando eles estendem as mãos e falam: nós te abençoamos, aí eu queria que você fosse comigo em Atos capítulo 15. Vamos ler um pouquinho da conversa que Paulo teve com esse... eu vou ler o versículo 1 e 2, só para você ver que eu estou lendo exatamente a conversa que Paulo está citando lá, tá? Só para você ver que o contexto é verdadeiro. Não ia ter que ler o capítulo inteiro, aí a gente vai se estender muito. Depois eu vou ler o versículo de número 10 e 11. Vamos ler o 1, o 2, o 10 e o 11. O texto fala assim, Atos 15, verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Versículo 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Pastor, o que acontece do versículo 3 ao versículo de número 10? Uma discussão entre Paulo, Pedro, Tiago, João e os anciãos. Até que Pedro toma a palavra e diz: Deus me enviou, você consegue achar isso em capítulo 10 de Atos, para um homem chamado, fugiu o nome, Cornélio, aonde eu não queria estar com ele porque ele era um gentil. Mas o Senhor falou que aquilo que ele santificou, eu não posso dizer que está contaminado. Então eu entendi que a graça do Senhor é para todos os homens. E cremos que a salvação é pela graça, assim como Paulo crê também. Então aqui acabou uma discussão. Não existem vários evangelhos. Não existem várias visões de igreja. Existem metodologias. Evangelho é um só. Por isso eu digo para você, e eu vou dizer isso e não tenho nenhum temor de falar: é Jesus e mais alguma coisa? Sai fora. É Jesus mais sábado, é Jesus mais, não, é Jesus e ponto. É graça e ponto, não tem obra que te salve. Sabe, é gente acordando de madrugada, achando que acordar de madrugada vai ser melhor que acordar de manhã para orar. Não, porque eu tenho que me esforçar, pastor, eu tenho que me sacrificar, o sacrifício foi Cristo. É gente entrando em jejum de dias, não que seja errado, desde que a pessoa tenha condição física para isso, desde que a pessoa saiba o que está fazendo. Mas alguns entram em jejuns para agradar a divindade, para receber um milagre, porque ele vai me ver magrinho, seco aqui, ele vai me abençoar, não é possível, né? Ele vai me ver aqui todo sequinho, sem força para trabalhar, e vai me honrar, e não é isso. Então eu jejuo para quê, pastor? Eu jejuo para honrá-lo. É um ato de adoração. O mesmo alvo que eu tenho de cantar a Ele é de jejuar para Ele. Não porque eu quero alguma coisa dEle. Não porque isso vai me salvar mais. E aqui a gente chega num contexto que, do capítulo 2, do versículo 1 ao 10, está dizendo com clareza, tá? O evangelho que Paulo pregava era o mesmo que os outros 12 pregavam. Segundo, não existem dois evangelhos, é um só. Terceiro,
Unidade verdadeira é unidade na verdade. Isso é muito forte. Eu não estou unido com quem prega um outro evangelho. Eu não sou irmão de quem prega um outro evangelho. Não tem esse discurso que todas as igrejas pregam a palavra. Não! Unidade verdadeira é unidade na verdade. Está contando mentira? Não tem unidade. Ah, o pastor pregou uma coisa totalmente errada lá, mas ele é bênção. Não, ele é maldito. Ele é anátema, está pregando um outro evangelho. Eu não vou me unir a você se você estiver errado. E não quero que você se una comigo se eu estiver pregando um evangelho errado. Porque a unidade verdadeira é a unidade na verdade. E quarto, isso tudo no capítulo 2, do versículo 1 ao 10, tá? A igreja deve preservar a pureza do evangelho. O evangelho puro é isso aqui, ó. Não, ele não precisa ser o evangelho não precisa ser lapidado. Ele tem que ser puro. Ele tem que ser puro. Amém, irmãos? Volta lá em Gálatas capítulo 2. Aí Paulo continua contando. O Pedro que estava nessa reunião, que estendeu a mão dizendo, estamos de acordo. Eu fui lá na casa do Cornélio e tal. Mas eu tive que brigar com Pedro. Versículo 11. Vamos lá. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente, conforme, isso aqui é muito forte, ó, conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Essa cena para mim é uma das mais hilárias da Bíblia. Eu gostaria de estar lá para ver. Sabe por quê? Porque o discurso de todo mundo ali que estava tentando mudar o evangelho de Paulo é: Paulo não era um dos 12. Paulo não tem autoridade. Paulo não é um ninguém. Era esse o discurso. Aí Paulo está contando a história e ele fala assim: e um dia Pedro veio aqui em Antioquia, onde eu estou, e eu o repreendi na frente de todos. De todos, porque ele não agiu conforme a verdade do evangelho. A gente tem na nossa imagem que Pedro talvez foi um dos maiores, talvez o maior líder da igreja, né? A igreja católica tem Pedro como se fosse o primeiro papa, para você ver o tamanho da autoridade que Pedro aparenta ter, mas ele ficou pianinho para Paulo. Pianinho. Porque ele estava pregando uma coisa, isso é muito forte. Só que ele estava vivendo. Paulo, numa tradução da Bíblia Ara, Almeida, revisada e atualizada, fala que Pedro foi hipócrita. E o curioso caso é que em Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, Pedro, quando vai falar de Paulo, ele fala bem de Paulo. Logo nós entendemos que eles não ficaram brigados, com um pegando no pezinho do outro. Pedro errou, Paulo corrigiu, e Pedro aceitou como um homem de Deus deve fazer quando ele erra. E isso mostra para a gente o seguinte, minha gente, que a hipocrisia compromete o evangelho. Um homem hipócrita, ele compromete o evangelho, porque ele fala coisas que nem ele faz, mas ele exige que os outros façam. Ele não faz quando estão as pessoas, mas quando ele está com outras pessoas, ele faz. O que é ser um hipócrita nos dias de hoje, pastor? É ser um na igreja e um em casa. É ser um na igreja e um no trabalho, na faculdade, no colégio, na escola, onde quer que seja. Isso é ser hipócrita. Hipócrita sou eu pegar um microfone aqui, pregar para você, e no meu trabalho fazer o contrário, porque você não está lá.
Hipócrita seria eu de pregar dizendo ame a tua esposa e eu odiar a minha. Hipocrisia compromete evangelho. Pedro estava comprometendo o evangelho. Porque o discurso dele foi mas na hora que ele foi colocado à prova, ele fez outra coisa. E aí uma outra coisa me chamou a atenção. Nenhum líder está acima da verdade, meu irmão. Nenhum líder está acima da verdade. Só que vamos trazer para os dias de hoje. Imagine um bispo de hoje, imagine um apóstolo de hoje, imagine um pastor, líder de grande igreja hoje, sendo chamado a atenção por alguém. Por um Paulo, que não era ninguém. Paulo não era ninguém. Você imagina aí comigo. Nem gosto, tá? E é uma crítica bem pesada mesmo. O ano passado, todo ano tem essa bobagem. Que tem lá o Gideões em Balneário Camboriú. Teve um irmãozinho que entrou lá e foi tomado por Deus e repreendeu toda a liderança lá. Ele foi escorraçado de lá. E depois o presidente do chamado Gideões, ele gravou um vídeo dizendo que aquele irmão, em outras palavras, quem é aquele irmão para repreender a gente? Que autoridade que ele tem? Porque hoje em dia são líderes que estão acima da verdade. Por isso que eu digo para você que eu falei no domingo retrasado que a gente tem que saber entender o que é um movimento evangelístico de evangelicalismo, o que é um movimento protestante. O Papa está acima da verdade para os católicos. Cada Papa fala uma coisa diferente do outro. O Papa que faleceu lá, o Francisco, ele dizia um discurso. Esse Papa já tem outro discurso. E o que vale não é o que a Bíblia diz, é o que o Papa está dizendo. Porque o Papa, ele é infalível, está acima da verdade. E tem muito pastor que ele está acima da verdade também. Pelo menos na igreja dele. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E se alguém falar alguma coisa, é escorraçado. Agora, Paulo, que não era ninguém, chama Pedro, o maior líder conhecido, e diz assim: você está errado, seu hipócrita. E Pedro vai dizer muito bem de Paulo. Porque um homem de Deus, ele vai ser repreendido, vai reconhecer, vai ser humilde, vai pedir perdão e vai reconhecer. Gente, quem está errado não tem que se justificar. Eu odeio, agora o Wesley falando, eu odeio ouvir justificativa de quem está errado. Não tem justificativa. Errou, pede perdão e acabou, morreu. Eu fiz porque não quero saber por que você fez. Você fez? Fiz. Pede perdão, está perdoado, vida que segue. Mas todo mundo que quer justificar alguma coisa, aprenda isso aqui de uma forma direta. Todo mundo que quer justificar alguma coisa é porque não acha que está errado, ok? Porque se reconhecesse que estava errado, não iria querer se justificar. Quando Davi é exposto ao seu pecado pelo profeta Natã, Davi não disse assim: eu pequei por quê? Eu me deitei porque mandei matar Urias porque não, Davi rasgou as vestes, dobrou o joelho, jogou a coroa, disse: pequei contra Deus, pequei contra o céu. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Não tem justificativa para pecado nenhum. Pecado é pecado, pede perdão e a vida que segue. Eu olhei porque, olhou porque quis. Eu mexi porque quis. Eu roubei porque quis, é ladrão, ora. Eu estava com fome, pede, mas não rouba. Você é crente. Você é convertido. Errou, pede perdão. Quem entende isso? É muito sério, gente. Gente, se prepara. Mensagem expositiva é para a gente converter mesmo, tá? Isso é um fato. Então nenhum líder está acima, pastor, mas assim, chamar atenção no meio de todo mundo, não precisa nem abrir. 1 Timóteo 5,20, Paulo vai dizer: se um líder pecar, chame a atenção dele na presença de todos, para que sirva de exemplo. Quer liderar, irmão? Quer ser líder? Tem que aguentar. Tem que aguentar ser exposto. Eu estava numa reunião de trabalho uns dias atrás, bons dias atrás. Eu fiquei escandalizado, mas eu falei: caramba, tá certo. Um colega de trabalho falou errado com alguém no telefone. E uma venda
que ia mudar ali a história naquele momento da empresa, não aconteceu porque ele falou errado. Você acha que o dono da empresa foi chamar a atenção de quem falou errado? Ele foi no líder. Só que ele reuniu o time todo. E a pergunta que ele fez para o líder foi: você faz o que aqui? Todo mundo com aquele olho assim, ó. Meu Deus, no meio de todo mundo. Você faz o que aqui? E isso eu fui vendo, eu falei, e o líder foi certo. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: eu não fiz nada. Porque se eu tivesse feito, não teríamos perdido a venda. Se vocês erram, a bronca está aqui. A gente assume. Você quer ser líder? Quer liderar um ministério na igreja? Vamos levantar líderes agora. Quer liderar um grupo? Pastor, eu tenho esse chamado. Vai ser exposto. Se errar, eu te coloco aqui em cima. Pastor, estou pensando bem. Porque liderança é uma parada muito séria. Eu fui exposto pelo Brasil inteiro. Brasil inteiro sem ter errado. Fiquei pé da vida. Mas a mensagem que eu mandei foi: perdão. Você pode falar que eu sou um tonto. O pastor pediu perdão, não fez nada. Irmão, a gente tem que aplacar a ira, inclusive a nossa. Então a gente tem que entender que ninguém está acima da verdade, nem um líder. E se a gente assume uma posição de liderança, a gente está se expondo. Se a gente acerta, vai todo mundo, aê! Se a gente erra, pancada na gente, vida que segue. É assim que funciona. Eu olho Gálatas, eu vejo a igreja de hoje é muito diferente da igreja que eles tinham. Porque a gente não pode nem chamar a atenção de ninguém que a pessoa quer ir embora da igreja. Se a gente falar a verdade para alguém, a pessoa é capaz de ir embora para a igreja. Por que você foi embora? Porque o pastor me falou a verdade. Eu não queria ouvir que eu estava errado, eu queria ouvir uma palavra amiga. Amiga, toma vergonha na tua cara. Isso é uma palavra mais amiga que existe. Só que a gente nunca quer ouvir ela. Amém? Vamos para a terceira parte. Essa aqui eu queria gastar mais tempo, mas eu vou ser rápido porque eu já gastei muito nas outras. Versículo de número 15. Vamos lá. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne se salvará. Irmão, você sabe o que de fato significa a lei na Bíblia? Para a gente ser bem prático aqui. A lei nunca salvou. A lei, ela veio para expor. Quando a lei vem, ela traz ao homem consciência de pecado. Porque Paulo vai dizer isso aos romanos. Se não tivesse escrito não matarás, o homem não sabia que matar seria um pecado. Mas a partir do momento que está escrito que não pode fazer, o homem tem consciência do que é certo e do que é errado. Só que a lei que expõe o pecado, ela não tinha capacidade de fazer o homem não pecar mais, porque o homem continuava pecando. Ainda que o homem não matasse, Jesus veio dizendo, ainda que você não matou, se você odiou no seu coração, você já cometeu um homicídio. Então a lei, ela veio para mostrar a incapacidade do homem de se salvar sozinho. Então, ainda que o homem cumprisse todas as leis, ele não podia ser salvo. Porque o coração continuaria ruim do mesmo jeito. O homem não adulterava e não adultera só porque ele se deitou com uma mulher. Mas nem me deitei, só olhei, só desejei, só mandei um WhatsApp. Adulterou do mesmo jeito, teu coração já se deitou com aquela mulher. O seu corpo não chegou, mas tua cabeça, filho. A tua cabeça, Só que a gente acha que o adultério é só ir. A lei só expõe, o que salva é a graça que purifica dos pecados. Você sabe que a justificação é a doutrina que todos nós deveríamos aprender. Eu contei isso uma vez, eu não sei se foi na igreja lá em cima ainda.
Mas a gente ouviu muito tempo uma pregação que ela em partes é verdadeira, mas em parte ela é uma fantasia danada. Qual que é a parte verdadeira? Que todos nós um dia vamos prestar contas com Deus. Isso é fato, tá? A Bíblia fala, prepara-te para encontrar-se com o seu Deus. Isso é um encontro de acerto de contas mesmo. Só que aí vem a parte alegórica. A gente que 14, 13 anos vim para a igreja. Tem gente que nunca saiu da igreja. Tem gente que, graças a Deus, não sabe o que é o mundo. Então todo mundo aqui já ouviu falar do famoso telão que Deus vai abrir lá e vai mostrar para todo mundo. E as pessoas têm um medo desse telão. Você tem medo, não tem? Pastor, se Deus mostrar toda a minha vida, se mostrar a minha também, eu estou perdido. Mas aqui entra justificação. A minha vida num todo, ela é suja. Nasci em pecado. Se Deus expor os meus pensamentos, eu estou morto. Se Deus expor os seus pensamentos, você vai preso, não vai? Então, como é que vai funcionar isso? A minha vida tem um passado muito ruim. De pecados. De maldades. De coisas que eu fiz, que hoje eu me arrependo e não faço mais. Coisas que você fez, que você se arrepende e não faz mais. Temos um passado. E quando a gente for prestar conta para Deus, porque a gente vai prestar contas para Deus, se nós não formos justificados por Cristo, todas essas coisas ruins que fizemos, vai aparecer lá. Pastor, vai aparecer aquele dia que eu passei para trás, vai aparecer lá. Pastor, o dia que eu estava assistindo aquilo, vai aparecer você assistindo. Se você não for justificado. Pastor, e o que vai acontecer comigo? Se aparecer tudo o que você fez na vida lá para prestar conta, o que vai acontecer com você? Fala aí, cara. É inferno, não tem conversa. Mas Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Para todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe o telão? Ele vai aparecer lá. É fictício, tá? Mas se tivesse de fato um telão para quem foi justificado, as imagens estariam editadas. Teriam coisas que você sabe que você fez que não ia aparecer lá. Aí você ia ficar olhando. Está errado. Eu só fiz coisa boa. Nossa, só está mostrando eu ajudando a velhinha, o órfão e a viúva. Nossa, só está mostrando eu sendo um bom marido. Nossa, não está mostrando eu fazendo aquilo lá. Porque as coisas velhas, e tudo, o nome disso é justificação. Cristo apagou. Essa parte da sua vida não existe mais. Só que tem um detalhe, eu não serei justificado. Eu fui, você foi. Então o que eu faço para ser salvo? Continua crendo que Jesus é o Senhor da tua vida. Não vai inventar agora que tem que guardar sábado, irmão. Não vai inventar agora que não pode comer uma costelinha de porco, pelo amor de Deus. Não faz isso com o pastor. Não faz isso. Continua na fé, irmão. Nesse versículo aqui que eu li com você, 2 versículos, eu entendi 2 coisas. Justificação é um ato de Deus. Deus justificou. Deus imputou sobre nós a justiça de Cristo. Segundo, justificação não é transformação moral. Porque o cara pode não fazer nada imoral, mas deseja o tempo todo cometer algo imoral. Justificação é o seu pecado foi apagado. Então o que é, pastor, uma transformação moral? Isso é santificação, é até a volta do Senhor. Justificação é na hora, santificação é até a volta do Senhor. E justificação é uma declaração baseada na obra de Cristo. Diga assim comigo, na obra de Cristo. Sempre vai apontar para Cristo. Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé.
não pelas obras da lei. Versículo de número 19, parte final, vamos lá. Versículo de número 19, vai dizer assim o texto: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. O que significa isso? Eu já expliquei para você. A lei revela o pecado, mas não salva. Cristo cumpriu a lei, e a nossa relação com Deus agora é pela graça. Por isso que ele vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito forte, porque ele cumpriu, não fui eu, porque eu sou incapaz de cumprir, mas ele vive em mim, e derramou sobre mim a graça, que é o favor que eu não mereço, mas ele me entregou. Quando eu olho essas coisas, se quiser aplaudir, fique à vontade, tá? Fique à vontade. Quando eu olho essas coisas, para a parte final aqui, uma das minhas maiores tristezas como pregador, como cristão, como irmão em Cristo, é eu ver irmãos presos em coisas para fazer com medo de perder a salvação, sabia? Cara, como isso me deixa triste. Eu lembro que na época de escola, a gente tinha 15, 16 anos ali. As igrejas antigamente, elas pegavam muito pesado com doutrinas. E doutrinas que não são nem bíblicas, que para mim é o pior ainda. Então a gente tinha muito colega, muitos, que, por exemplo, eles tinham aula de educação física, não sei nem como que é hoje mais, mas a gente só queria jogar bola na educação física. A gente não queria saber de nada, dá a bola, a gente se vira aqui. E muitos colegas, amigos, que são amigos até hoje, sentadinhos lá, porque não podiam jogar uma bola, que é pecado. Jogar bola é pecado. Um calor, e eles de calça, porque não podia usar uma bermuda. As moças de 16 anos pareciam que tinham 37 naquela época. Uma saia grandona até o pé, aquele cabelo, desculpa, tá, irmão, todo trançado. Se olhar, como é que eu vou gostar dessa menina aí? Ela está parecendo a minha mãe. É um peso, é um jugo. Só que o detalhe é que as mesmas, ai gente, é muito dolorido. As mesmas lideranças dessas igrejas, dessas moças, desses jovens, estavam sempre na estica, arrumados, e as pessoas com, você via o jugo. Tem uma cantora, como é o nome daquela irmã do Rio de Janeiro lá, que subia com o doido pro morro lá? Elaine Martins. Dá um Google nela antes e depois. Coloca assim, Elaine Martins quando andava com Marcos Pereira. Coloca lá. Aí você coloca depois, Elaine Martins livre do Marcos Pereira. Você vai ver que ela rejuvenesceu uns 20 anos. Porque ela estava sobre um jugo que dizia que se ela não se vestisse assim, se ela não fosse assim, ela não seria salva. Eu sei que nós estamos numa linha tênue aqui, porque as pessoas não sabem o que é ser livres, a verdade é essa. As pessoas confundem liberdade com libertinagem, que são coisas diferentes. Então eu dizer para você que você é livre, eu não estou falando que você pode fazer tudo. Até porque o Evangelho nos ensina liberdade diferente do mundo. O que é livre no mundo? É você fazer o que você quiser. Então vamos lá, uma pessoa livre no mundo, num estado laico que é o nosso. Eu estava até conversando isso com meu filho, falando isso para ele. Esse mundo livre é o seguinte: um homem pode ter quantas mulheres ele quiser. Ele é livre. As pessoas hoje no mundo, não estou falando de literal, elas não se escandalizam mais com adultério. Você percebeu isso? Ah, fulano traiu. Ah, eu já imaginava. É assim. Pode reparar o que eu estou te falando. Nossa, você viu a fulana era casada, largou o marido, agora está com outra mulher. Essas coisas não são normais hoje em dia? Porque a pessoa, ela se considera o quê? Livre. E quem é livre acha que pode fazer, quando na verdade isso aqui não é liberdade, isso aqui é prisão.
Isso aqui é prisão. O que é uma pessoa livre? Uma pessoa livre é uma pessoa que não faz, ainda que queira fazer, mas ela é livre. Então, por exemplo, uma pessoa que usa crack, é só um exemplo, ela não consegue ficar sem usar crack. Ela acorda dizendo, hoje não. Daqui a pouco ela começa a ter uma crise de abstinência, ela fica violenta. E você sabe que a única coisa que vai deixar ela calma é o quê? Porque ela não é livre ainda que ela faça o que ela quer. Agora, quem é livre? É aquele que já foi usuário. Acorda, pode até ter a tal da abstinência, mas não vai porque ele é livre e ele escolhe o que ele vai fazer. Então, um homem que deita com várias mulheres não é livre, é escravo. Uma mulher que deita com vários homens não é livre, é escravo. Hoje em dia tem trisal. São escravos. O conceito de liberdade bíblico é Cristo vivendo em você. E você não fazendo ainda que te dê prazer, porque você é livre para escolher para onde você vai agora. A lei não permitia isso. A lei só mostrava, não libertava. A graça mostrou e te libertou, te redimiu e te salvou. Então não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu não parei de pecar porque eu melhorei. Cristo vive em mim, por isso eu parei de pecar. Deus não olha para o Wesley. Eu falei isso para o meu filho, pregando para ele me explicando um texto, eu fui explicar um texto para ele, e o moleque questiona pra caramba. Isso é bom. E eu cheguei numa conclusão que a Bíblia fala, Deus não olha para o Wesley. Se Deus olhar para o Wesley, Ele mata o Wesley. Deus olha para Cristo, que vive no Wesley. Ele é o sacrifício de oblação. Quando no Antigo Testamento, aí vamos voltar, lembra que eu te falei, guarda a lei de Moisés aí? Vamos voltar lá. A lei de Moisés era o seguinte, por mais que as pessoas dizem que não, a lei de Moisés era uma lei mediada em graça. Era graça. Pastor, por quê? Porque eles tinham conhecimento do pecado, eles entendiam, pecamos. Eles entendiam, não conseguimos parar de pecar. Então todos os anos eles levavam o quê? Sacrifício para perdão. E quando Deus olhava para aquele sangue derramado no altar, a ira de Deus acabava. O nome disso é o quê? É graça. Porque aqueles homens entendiam que apontava. Pastor, então como que o homem era salvo no Antigo Testamento? Pela graça. O Evangelho não mudou, a gente que acha que mudou. Pastor, mas Jesus não estava lá. Quem disse? Tudo apontava para Ele. Desde Gênesis aponta para Ele. Quando Adão e Eva pecam, estão nus diante de Deus, o que Deus faz? Mata um animal, pega a roupa desse animal e cobre eles. Agora eu posso olhar para vocês, porque um inocente morreu para cobrir vocês. Abraão no cume do monte com Isaac, não toque no menino, mas quando ele olha tem um cordeiro que morre no lugar. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tinha um cordeiro que morria no lugar. E esses homens acreditavam no Cristo que viria. E nós no que veio. Porque o Evangelho é o mesmo. É Cristo Jesus no centro de todas as coisas. Não vivo mais eu, eles não viviam. Por mais que pareça loucura, era Cristo que vivia neles. Então toda vez que eu vejo hoje alguém com quepá, dá vontade de bater. Quando eu vejo menorá na igreja, dá vontade de chutar. Quando eu vejo o Arca da Aliança, gente, que loucura, o povo está doido. Quando eu vejo aqueles caras entrando com uma arca aqui, dando volta na igreja, gente, que doido. Esse povo está fazendo o versículo 21, aniquilando a graça de Deus, tentando ressuscitar o que foi destruído. Quando eu vejo gente dizendo como tem que ser meu cabelo, falo com respeito isso, uma igreja grande, famosa, voltaram atrás agora,
Disseram há um tempo atrás que pessoas negras não poderiam entrar na igreja com cabelos típicos negros. Então, se a mulher faz uma trança, ela não poderia entrar. O Davi estava de trança, ele não poderia ir lá naquela igreja. Seria pecado. Você tem noção disso? Você tem noção de como o negócio... Não, porque isso é uma questão africana, aí vem macumba, e é muita falta de conhecimento para as pessoas. Porque as pessoas têm Cristo mais, não anule a graça de Deus. Porque se a justiça vem pela lei, logo Cristo morreu em vão. E eu não acredito que ele morreu em vão. Nós somos provas vivas que Cristo não morreu em vão. Porque nós não melhoramos, nós nascemos de novo, que são coisas completamente diferentes. Quer melhorar? Faça terapia. Quer nascer de novo? Só Jesus pode dar um novo nascimento, da água e do Espírito. Fique de pé comigo, toda a igreja, por favor. Pode dar uma bela salva de palmas para o Senhor Jesus? Irmãos, expor a Escritura não é falar dos outros, é expor o que está errado. Pastor, mas tem tanta gente errada assim, como tem tanta gente certa também. O problema é que o certo, de verdade, infelizmente, ele não dá tanto ibope assim. Na verdade, ele dá ibope nenhum, é zero. A gente pode trabalhar várias formas de ministrar a igreja, mas eu gostaria de tudo que eu falei muita coisa, tá? Que o que você levasse para a tua casa hoje, guardasse no teu coração hoje é: Cristo é suficiente. Salvação é por graça. Ser livre não é poder fazer tudo. É ser guiado por Deus, porque é Ele que vive em você. Eu posso sair daqui hoje. Você pode sair daqui hoje. Somos pessoas livres. Eu acho que quase ninguém trabalha amanhã, não sei quem faz plantão, essas coisas. A maioria só vai quarta-feira trabalhar. A gente pode sair daqui e falar, vamos para o carnaval. A gente não pode ir para o carnaval se quiser. Fala a verdade. A gente quer. Você vê que isso é liberdade. Eu não preciso viajar para não ir para o carnaval. Desde que você não, tem que sair de São Paulo. Você não sai de São Paulo, pastor, eu vou. Você não está livre. Está sendo esperto. Mas não está livre ainda. Porque livre é você estar em meio a uma situação e eu não quero, porque Cristo vive em mim. Ah, mas então não foi porque não quis, não, porque Cristo vive em você. Ele é a nossa fortaleza. É a mesma coisa, a gente prega aqui na igreja, é um assunto polêmico, eu sei que muitos irmãos ainda têm muitas coisas atrás disso aí, um pezão atrás, às vezes tem uns 2 pés atrás. Mas quando a gente fala de beber vinho ou bebida alcoólica, a Bíblia não condena a bebida alcoólica. A Bíblia condena a embriaguez. São coisas diferentes. Pastor, então pode beber? Você quer beber? Aí é outra história. Você tem que entender como é diferente? Minha esposa estava perto de mim, de uma pessoa falou para mim, eu estou com vontade de sair, beber, encher a cara, o que eu faço? Falei, vá. Você espera que eu vou falar o que para você? Não, vá. Seja feita a tua vontade, é assim que funciona, irmão, a gente é livre. Só que eu sou livre em Cristo, que tem uma grande diferença. Eu não quero beber, eu não quero fumar, eu não quero ir para carnaval, eu não quero ver pornografia, eu não quero trair a minha esposa, eu não quero espancar a minha esposa, eu não quero espancar o meu filho, eu não quero ter outras mulheres, eu não quero ter outros homens, eu só quero viver a minha vida com Cristo. Pastor, como é que consegue? Cristo habitando em nós. Por isso que sozinho a gente não consegue nada. Amém? Vamos orar. Ah, Senhor Jesus, obrigado por nos permitir pregar a Tua palavra. Obrigado por nos permitir não falar além do que a Tua palavra está dizendo. Obrigado por permitir que a Tua palavra seja ensinada e que todos nós possamos crescer, aprender e Te reconhecer como o Senhor da nossa vida, da nossa alma. Senhor, nós não queremos ficar olhando para o que está acontecendo fora. Nós queremos cuidar do que está acontecendo aqui dentro.
O Senhor tem nos unido em fé, o Senhor tem nos unido em espírito, o Senhor tem nos unido em um propósito, e nós não queremos pregar outro evangelho a não ser o que já foi anunciado, que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, que Jesus Cristo é o Deus da nossa alma. A salvação é somente pela fé no Senhor Jesus, é pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom que vem do Senhor. Não é sobre ser melhor do que alguém, não é sobre ser mais santo que alguém, é sobre reconhecer o quanto somos pecadores e o quanto precisamos do Senhor para alcançar a salvação. Porque se o Senhor não estender as mãos, se o teu Espírito não se mover em nós, o que será de nós? O próprio Paulo disse: quem vai nos salvar do corpo dessa condenação? O Paulo disse em Romanos 7, meu Deus, que o bem que ele quer fazer não faz, mas o mal que não quer isso era feito, porque existia uma briga entre carne e entre espírito. Mas o mesmo Paulo disse que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, para aqueles que não andam segundo carne, mas andam segundo o Espírito. Nos faça andar segundo o Espírito, nos faça andar debaixo da Tua vontade, nos faça andar debaixo da Tua palavra. Sabemos que vamos errar, e quando errarmos, que tenhamos um espírito ensinável, de sermos repreendidos, pedir perdão e seguir em frente. Que sejamos homens piedosos para perdoar e levantar quem caiu. Que tenhamos piedade e misericórdia, que sejamos uma igreja piedosa e misericordiosa. Que nós não venhamos tacar pedra em quem caiu, que nós venhamos levantar quem está caído, que nós venhamos ter, meu Deus, aquele comportamento daquele bom samaritano, que ainda que nós nem tenhamos intimidade com essa pessoa, mas se ela caiu, se ela está ferida, que nós venhamos trazer azeite, que nós venhamos trazer o vinho, que nós venhamos levá-la para a hospedagem e pagar a conta dela, meu Deus, com misericórdia, com oração, com amor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Senhor, nós não queremos um evangelho de hipocrisia, nós não queremos ser servos hipócritas, nós não queremos viver uma coisa dentro da igreja e outra fora, nós queremos ser o mesmo fora daqui, queremos ser o mesmo quando estamos em casa, no trabalho, na escola. Senhor, mais do que aprender o evangelho, nos ensina a viver o evangelho, nos ensina a praticar o evangelho, ainda naquele momento em que nós somos colocados contra a parede, que nós não venhamos negar o teu nome naquele momento, porque para todos nós aqui, Senhor, dizer que vamos viver o evangelho, enquanto não estamos passando por nada que nos exponha a ele, mas se um dia tivermos que dizer a verdade do evangelho, ainda que isso custe alguma coisa, que nós não venhamos recuar, que nós venhamos permanecer firmes no Senhor e na Tua verdade. Unge todos nós com o poder do Teu Espírito Santo. E eu repito isso para terminar essa oração, meu Deus. Mais do que aprender o Teu Evangelho, que nós venhamos aprender a praticar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém.